algo muito interessante e legal de estar aqui, ter esse espaço de discussão, é dizer uma das principais atribuições, né, do conselho, qual que é? Orientar os pais. Né? Então, aqui a gente tem, né, Grazi, esse espaço de orientar, de dizer a eles que, por exemplo, respondendo à pergunta que o senhor fez, quando eu me utilizo daquela, né, vamos colocar uma ideia de professor, me utilizo da minha função, né, para implementar ou para dividir com um aluno, né, uma opinião pessoal, algo que eu carrego ideologicamente, né, isso é algo que fere o direito da criança. Né, porque, como a Grazi muito bem disse, a gente tem que entender, os pais têm que ter a noção de que o espaço da escola é para que eles se desenvolvam enquanto cidadão. Né? E não com seus direitos, os pais, por exemplo, olha que interessante, os pais têm o direito, por exemplo, de ensinar e repassar as suas crenças para os filhos. Então, assim, quando eu, professor, eu me utilizo da posição que eu tenho, que eu vejo como uma posição de poder naquele momento, porque eu estou falando ali com 30, 40 alunos, para poder disseminar algo que é uma opinião ideológica minha, então estou ferindo um direito daquela criança e daquele adolescente, que, detalhe, está em processo de desenvolvimento psicológico, que ainda não consegue, assim, entender, né, e por isso que nós temos aí a lei que a gente mais gosta, né, Grazi, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, para protegê-los enquanto eles estão ali em desenvolvimento, enquanto eles são pessoas em desenvolvimento. Então, assim, é muito importante do que nós estamos debatendo aqui, orientar esses pais de acompanhar efetivamente o que os filhos têm ouvido na escola, quais são, né, essas matérias que são repassadas, porque a gente acaba no nosso dia a dia pegando situações que são assim muito esquisitas, né, para não dizer assim que são direcionadas, né? Então, assim, são livros que trazem informações que muitas vezes contrariam as crenças, a modo de vida dos pais. Então, assim, isso são coisas que nós como pais, e aí nós nos colocamos também nessa posição, nós temos sim o direito de questionar. Porque, afinal de contas... É um direito, o questionamento é um direito. É lógico que é um direito. Não é ofensivo nem errado o pai fazer um questionamento sobre um determinado ponto que ele não concorda. Afinal de contas, é o filho dele. Não é errado, inclusive, o próprio estatuto traz que todo esse processo pedagógico é um direito dos pais acompanharem. Então, se é um direito, então eu tenho que saber, eu tenho que discutir sobre, se eu não concordo, eu tenho que apontar, né? Porque, afinal de contas, os nossos filhos, eles estão indo para a escola nada mais, nada menos que para ser formados como cidadãos. Nada mais, nada menos do que ser preparados para o mercado de trabalho no futuro, é isso. E não para que eles sejam instigados, né, a ter ideologias, a ter crenças de pessoas, enfim, que já são adultos, que já têm aí sua opinião formada e tudo, entendeu? E aí nós todos temos que pensar assim, os pais, eles são os responsáveis. Se eles são os responsáveis e nós, né, na nossa atuação, quanto que a gente fala sobre a responsabilização dos pais, sabe? Então, assim, é responsabilização até que ponto? Quer dizer que quando chega dentro da escola, o pai não pode opinar? Que muitas vezes se pega situações assim. O pai tem que dar de comer, dar o local para morar. Exatamente. O pai tem que vestir, oferecer uma estrutura para que a criança viva. E não pode decidir ou participar da questão da educação da criança. Exato. É curioso, não é, Não é Bispo? curioso essa Sim. situação?